E aí, investidores, sejam muito bem-vindos à estreia do podcast da Investidor SA. O intuito deste podcast é conversar com uma galera fora de série, pessoas que realmente resolveram mudar a sua forma de pensar e construir o seu próprio futuro sem depender da sorte. E neste episódio piloto, iremos conversar com o professor Hansky Carvalho, um cara que eu admiro bastante e que foi aprovado em nada mais, nada menos do que 6 concursos públicos. E ele não deixou se acomodar pela estabilidade financeira e resolveu botar a mão na massa e ajudar outras pessoas a conquistarem o sonho de ser um servidor público. E dessa forma, ele vai contar um pouquinho pra gente da trajetória dele de concurseiro a servidor público e os primeiros passos que ele começa a dar para se tornar um investidor. Fala, Pedrão, beleza? Como é que tá? Cara, se apresenta aí pra gente, fala seu nome e como é que você foi parar nessa vida de concurso aí? Inicialmente, meu nome é super engraçado, né? Hansky, que parece husky siberiano, né? Parece nome de cachorro. E parece ranço também, né? É uma coisa bem engraçada. Então, a primeira pergunta que você fez foi como que eu comecei esse negócio de concurso. Eu, como qualquer um aqui em Brasília, sempre fui direcionado para o concurso. Tem uma prima que tem de um concurso de altíssimo nível do Banco Central. Ela é analista do Banco Central, tem um salário de 14, 15 mil hoje. A mãe dela é servidora da Secretaria da Saúde, o pai dela é do Correios, o irmão dela é da Infraero. Meu pai não é servidor público, minha mãe também não é, mas eu fui direcionado pelos aqueles que eram as referências da família. Por incrível que pareça, com relação a empreendedorismo, eu nunca lembro disso, mas hoje eu lembrei. A minha tia tem um império e é servidora, mas tem um império de vendas. Ela tem uma mansão, é uma pessoa super simples e tem um império. E eu comecei a estudar para concurso porque eu falei, cara, eu preciso passar no concurso porque eu quero ter a vida deles. Só que antes de fazer concurso, eu precisava de um nível superior porque eu queria ser policial, porque eu achava legal, mas não era nada de empreendedorismo. Aí eu falei, pô, eu quero ser policial e tal. Meu pai é militar e tal. Eu falei, pô, eu achava mal show, cara de farda, via filmes de luta. Assim, era uma coisa que me inspirava muito. Aí eu falei, poxa, vou ser policial. Aí quando eu fui começar, eu fui fazer direito. Só que por incrível que pareça, fui fazer uma faculdade particular, sempre fui muito mediano para baixo, na verdade. Estudei em colégio público e esse negócio de estudar em colégio público foi difícil. Não, mentira, isso é vagabundagem mesmo. Você pode estudar em colégio público, pode ser bom. Eu era do colégio público, era ruim pra caramba. Já reprovei o primeiro ano. Meus alunos nem sonham saber disso, porque eu também dou aula hoje, né? Se eles sonharam que eu reprovei o primeiro e o terceiro ano, eles falam, não tem como esse cara ser meu professor. E aí, quando eu fui começar a faculdade, não tinha vaga para direito. Eu queria fazer direito, que eu achava massa. Pra te ajudar também no concurso? Isso, totalmente, porque concurso direcionado mais para direito. Cerca de 70% dos concursos são direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito processual penal para a polícia, alguns direito civil, direito processual civil, alguns direito tributário e outros, muito direito. Eu falei, beleza, vou fazer direito. Não tinha vaga. Aí eu falei, procura um curso superior aí, rápido. Aí eu fui procurar, fiz RH, nada a ver. Aí beleza, fazendo RH e tal, eu achei muito bacana mesmo. Comecei a gostar pra caramba da parte de psicologia, comecei a gostar pra caramba da parte de empreender e muito da contabilidade, assim. Na verdade, mentira, eu não gostava muito da contabilidade não, porque era muito cálculo, era chato pra caramba. Sendo sincero pra vocês, eu colava na contabilidade pra passar, porque tinha que passar de qualquer jeito, né? Mas se você for investir, galera, contabilidade é a linguagem dos negócios, já dizia o Warren Buffett. É a melhor faculdade, né? O pessoal fala. A melhor faculdade pra investir, pra empreender é contabilidade. Só que eu corria. Hoje em dia eu tenho que ir junto com ela, né? Porque você não ganha mais. Você ganha o mesmo tanto, mas você tem que gastar menos pra ter mais. Exato. Isso eu venho aprendendo hoje em dia. Aí, beleza. Falei, vou fazer RH. Comecei a fazer e tal. Comecei a ler uns livros de alta performance, desenvolvimento. E comecei... Aí o livro que eu comecei a ler, que é muito engraçado, que falava sobre alienação. Você está construindo uma cadeira. A cadeira, o material da cadeira custa R$10, a sua mão de obra custa 15 e a cadeira é vendida por 400. Alguém está ganhando muito. Eu falei, cara, eu sou um idiota. Como é que eu vou fazer isso? Trabalhar para uma pessoa que vai ganhar muito mais que eu. Aí eu já não queria, de fato, trabalhar para ninguém. Então eu tinha que ser meu. Falei, pô, mas pelo menos no serviço público a gente ganha pelo menos uma média de 3 vezes mais do que uma pessoa normal no serviço privado, né? Falei, então eu vou pro serviço público.
Só que o serviço público eu pensei assim, mas por que serviço público? Eu falei, mas você quer saber? No RH, eu gostei tanto da RH, eu falei, vou montar uma empresa de RH, de recrutamento e seleção, então de desenvolvimento e tal, desenvolver pessoas e tal. Só que nesse ínter eu falei assim, não, também quero ser professor. É uma loucura, né? Eu acho que toda pessoa da nossa idade, assim, entre os 20, 30 anos, até 40 anos, quer fazer uma coisa, depois muda, mas eu não fiquei mudando, eu fiquei pensando em várias coisas. Daí, um processo, né? Isso, aí quando foi mais ou menos ali, começando a estudar, eu falei, cara, eu vou passar no concurso para investir. Porque é muito bom o concurso. Poxa, hoje eu fui aprovado em 6 concursos, todos de nível superior, todos da carreira policial, polícia civil, polícia militar, agente penitenciário, agente socioeducativo, todos carreira policial. Só que eu acho pouco o salário, cara. 5, 10 mil eu acho pouco. Os melhores concursos que existem, assim, que são top, assim, muito difíceis, o salário inicial é de 20 mil, final é de 35. É bom, claro, mas não me satisfaz, não é o salário só. É a atuação, tipo assim, eu não vejo, assim... Poxa, hoje eu trabalho na questão da segurança pública, prendo pessoas, solto pessoas, eu cuido de presos, mas não é uma coisa que me vibra os olhos. Mas eu me amarro de fazer, mas não é pra vida toda. E aí eu passei e tal, e comecei a empreender. Hoje eu empreendo principalmente no ramo de educação. Eu sou professor de redação para concurso, porque eu gabaritei uma redação da Polícia Civil, tirei 9,7 de 10, tirei boas notas também no vestibular, no Enem, 8, 7, 9. E aí eu comecei a dar aula porque foi minha dificuldade, virou minha fortaleza e hoje em dia eu ajudo pessoas com isso. Só que é engraçado, eu não falei minha idade, eu tenho 25 anos e eu tô pareando, eu tô subindo no tablado com os melhores professores de Brasília com 30, com 40 anos, com 15 anos de profissão e com o mesmo nível. Porque eu nunca visei só dar aula, eu visei empreender na educação. Porque eu falei, cara, ser só um professor é muito fácil. Agora, ser o professor, ter uma entrada, por exemplo, eu acho que vocês não sabem, mas um professor em Brasília, um professor renomado, tem numa entrada de 3 horas, 3 horas e meia, R$1.000, R$1.500 em alguns cursinhos, os melhores cursinhos. Um professor mediano tira R$500, R$400. Então, assim, é bom. Se você der 2 aulas no dia, você faz quase R$1.000, R$1.500. Isso sendo um professor mediano. Mas eu não consigo trabalhar para esse cursinho e eu ganhar 400 e ele tá ganhando 5 mil nas minhas costas. Uhum. Aí já vem de novo, falo, não. E aí hoje em dia eu dou aula em cursinho, dou aula, não falo o nome, né? Pode falar. Processos concursos, dou aula no Espaço Campus, dou aula também no Impacto, tô dando aula na 01 Consultoria, que é a melhor consultoria de Brasília para carreira policial, e não paro de abrir os meus cursos. E não paro de postar coisas na internet, principalmente no Instagram, ter um engajamento com o aluno. E não paro de fazer live gratuita para ajudar o aluno, que eu acho que o meu cliente está ali, né? E a minha live gratuita é o meu queijinho pro ratinho. Eu tenho que dar esse queijinho para ele falar, cara, esse cara é foda. Então eu tenho que ter uma aula de redação com ele. E aí eu faço meus cursos parecido com a fórmula de lançamento. Uhum. Bem baratinho o primeiro lote, e o segundo um preço bem diferente, pra pessoa comprar muito no dia e eu fechar uma turma legal. E tá sendo... É bem engraçado, porque eu estudo muito português, estudo muito gramática, eu estudo muito direito e atualidades, que é o que cai em redação, mas estudo muito empreendedorismo. Esses dias eu fui viajar pra Caldas Novas, né? Acredite, minha primeira viagem pra Caldas Novas, porque eu nunca viajei pra lá porque eu não tinha grana. E pra você que não é de Brasília, só pra contextualizar, Caldas Novas é tipo o playground do Distrito Federal. É. Você encontra todo mundo lá. O quintal é bem próximo e é bem barato, só que eu não tinha grana. Fui pra Caldas Novas, eu fui lendo o quê? Como vender na crise. E todo mundo, mas você não é professor de redação? Mas você não estudava pra concurso? Eu falei, não, calma aí. Eu empreendo, eu tenho que saber como vender. E assim, ó, o que eu aprendi lá. Não são excludentes, né? Uhum. O pós-venda é mais importante que a venda. Porque o pós-venda é a recorrência. É ali que o teu cliente nunca vai pensar em outro professor de redação. Ele só vai pensar em você. Ah, não, já fiz com o professor Hansky Carvalho, então eu vou agora para outro. Não, eu tenho que fazer com ele de novo, porque ele é o melhor, porque ele, além de ser o melhor, ele é uma pessoa boa, parará. E aquela toda empatia, todo aquele carisma que você tem que ter, não só como professor. Porque eu vou te falar, Pedro, e você que está escutando a gente aí, tá sendo chato você entrar numa empresa hoje que o cara te atende há 1 ano, não sabe teu nome, não sabe onde você mora, não sabe o que você faz. Porque simplesmente não tem interesse em saber quem é você. E não sabe qual é o que você compra sempre, o que você mais gosta.
E eu falo pro meu aluno assim, quando ele entra, que é o meu cliente, o aluno é o cliente. Eu falo, cara, você tem que entrar na minha sala e o meu objetivo, e ele tem que ser cumprido, é você sair da minha sala e você tem que me convidar por obrigação para ser o seu padrinho de casamento. O pessoal, ué, professor, como assim? Eu falo assim, cara, eu quero criar uma relação de amizade. Eu quero que você me olhe como seu amigo. Eu também faço uma consultoria individual e eu falo, cara, a partir de agora a gente é brother. Você pode me ligar e eu vou te atender. Por quê? Não é porque, eu vou trabalhar o tempo todo. Não. Ninguém é disponível 100% para todo mundo o tempo todo. Mas eu quero me colocar na disponibilidade e me esforço para estar disponível porque eu gosto da amizade com o cliente. E é isso que às vezes falta em qualquer lugar. Seja numa academia, seja numa faculdade. Poxa, a faculdade hoje em dia você vai na secretaria, parece que você é um lixo. Parece que você está num serviço público. Esperando para ser atendido por um médico. Tipo assim, espere, sendo que você que paga aquele salário diretamente. Você vai numa academia, você pede um treino pro professor, o professor demora 5 meses para montar o teu treino. Você vai, poxa, então tá sendo chato, porque a galera tá cagando pra gente e, sim, o cliente tá sentindo isso, ele vai procurar sempre, não só um lugar bonito, mas um atendimento diferente. É por isso que tem tanta academia que abre e consegue captar toda essa clientela, né? Por causa do atendimento. A Smart Fit, por exemplo. Eu malhei na Smart Fit já. E eu vou te falar uma coisa. Smart Fit é barata, é lotada, mas o atendimento é muito bom. Eu falo por mim. Aqui onde eu já malhei, poxa, a pessoa, eu entrava, menos de uma semana a pessoa sabia meu nome. E esse saber o nome, eu falo pra você que tá ouvindo aí, cara, é o diferencial pra qualquer empreendimento. Qualquer. Não chame o seu cliente de você, de meu amigo, senhora, nem de irmão. Você tem que saber o nome dele e usar o nome dele porque, como diz Dale Carnegie, né? Li ele, Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas. A melhor música que alguém pode escutar é o seu nome. E nunca fale o nome errado também, tá? Se é Vanessa, você não chama ela de Larissa nunca. É Vanessa. Se ela quiser chamar ela de Nessinha, você vai chamar ela de Nessinha. E não vai chamar ela de Vanessa porque ela gosta de ser chamada de Vanessa, de Nessinha, e você vai levar isso aí. É engraçado, mas é muito íntimo e as pessoas gostam disso. Cara, e você mencionou uma coisa assim que, né, pode até, você comentou, chocar meus alunos, nem comento que eu reprovei e tudo mais, e a gente sempre tem uma noção de que você, para estudar para concurso, você tem que ser fora de série, né, você tem que ter um QI perto do Einstein. Mas como é que foi, velho, essa mudança? O Hensky da escola, do ensino médio, que não gostava muito de estudar, para o cara que passou em 6 concursos. Pedro, a galera aí que tá assistindo, é o seguinte, tá ouvindo. É engraçado, mas eu costumo dizer que existem 3 tipos de pessoas. E essa é uma filosofia que eu criei. Eu vou falar que eu criei porque eu não lembro de onde que eu li, né? Já internalizei. Existe a pessoa que faz o mal, existe a pessoa que não faz nada demais e existe a pessoa que faz muito mais que os outros. Se você dividir essas classes em 3 e numa proporção, as pessoas que fazem mal, a gente colocaria ali em 10%. É bem poucas pessoas que fazem mal, que querem prejudicar as pessoas. A gente fala, não, tem muita gente. Não tem, não. A verdade é que não. A verdade é que a maioria das pessoas são boas. A outra parte, bem diferente, as pessoas que fazem muito, é menor ainda. É tipo 5%, 3%. É aquela pessoa que cuida da sua atividade física, cuida da sua parte espiritual, que cuida da sua parte intelectual, que cuida da sua parte profissional, que cuida das suas relações em casa. Eu falo, isso é coaching, isso é o equilíbrio de todas as fases da vida. Que cuida de tudo, são poucas. Agora, a maior parte das pessoas que eu vou me incluir, que eu me incluía, na verdade, que eu coloco ali 75%, 80% das pessoas que não são nada. Nem são pessoas más, que fazem mal, que matam, que roubam, que falam mal, que dizem mal, que, sei lá, pensam mal. E não são pessoas que fazem coisas excêntricas, que acordam, sei lá, 5 da manhã, 6 da manhã para trabalhar, ou então para fazer aquilo que é mais importante no dia e tem um dia produtivo. Não. Eu era esse meio. Eu não usava droga na época da escola, muitos usavam. Eu não roubava ninguém, eu não brigava, mas eu também não tirava notas boas. E lógico, isso não tem nada a ver de tirar notas boas, porque Daniel Goleman, o PhD de Harvard, sempre diz, não é tirar notas boas, é ter inteligência emocional para mesmo em meio à dificuldade continuar persistindo. E tem até o teste do Marshmallow, que fala de crianças com 4 anos que conseguiam resistir
O teste marshmallow é basicamente assim. Crianças de 4 anos eram testadas. Falavam assim, se você quiser comer este doce agora, você come só um. Mas se você esperar por tantos minutos, você come 2. E aí eles perceberam que essas crianças que conseguiam resistir à vontade de comer um e comiam 2 no final, por exemplo, depois de 15, 20 anos estavam formadas, bem-sucedidas, não tinham problema de nada. E as crianças que eram imediatistas, como hoje é o nosso problema, de não conseguir esperar, às vezes, uma aprovação, não conseguir esperar, às vezes, vingar o seu projeto, o seu trabalho, a sua empresa, eram as mesmas pessoas que tinham problemas com as drogas, tinham filhos precocemente, que tinham muitos problemas. Então, o que eu percebi? Eu não era nem o de muita nota boa, nem o drogado, nem o cara que fazia errado. Eu era o mediano. Mas eu fui estudar para concurso. E eu só levei tapa na cara. Eu reprovei demais. Eu não conto pra vocês que eu passei em todos de primeiro. Nossa, eu reprovei muito. Eu reprovei na PM, reprovei na Civil 2 vezes. Eu fui pra Tocantins, pra Minas e pra Santa Catarina. Eu gastei mais de 3 mil reais em passagem, hotel e tudo. Isso quebrado, isso dependendo do meu pai. E eu reprovei. Eu não tô contando história de sucesso perfeita. Foi tudo errado. Só que eu sabia da minha realidade. E eu me dei 3 anos pra passar. Eu passei 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses. Mas eu sabia, cara, eu tô saindo. Tem gente que tá saindo da superfície, eu tô saindo do menos nada, sabe? Tipo assim, igual estagiário, terceira pessoa depois de ninguém. Uhum. Eu era nada, pra vocês terem ideia. Eu dou aula de redação hoje. Mas eu escrevia a gente junto e com certeza junto. Agora imagina eu conversando com a nega, com a namorada. A gente, vamos. Ela falou, a gente da Polícia Civil ou a gente da Polícia Federal? E eu consegui, mas eu não falo assim que eu consegui. Porque aqui o foco não é o concurso, aqui o foco é como que eu... Cara, com sinceridade, eu tinha revolta. Eu era revoltado com a reprovação. Porque eu não queria só a aprovação, eu queria a grana para investir. E aí deu certo, assim. Depois de reprovar muito, aí que veio a persistência, que veio o autocontrole. De agora, você vai continuar? Falei, cara, eu vou continuar. E eu continuei, fui passando em 2015, que eu passei, acho que em 4 concursos, em 2016 eu passei em mais 2. Um deles eu passei em 26º, que foi da Polícia Civil. A persistência, né? Imagina se você tivesse desistido lá nas primeiras tentativas. É o que todo mundo faz, né? Aí fala que é difícil, não é pra mim. A frase mais fácil não é pra mim. Isso deve ser pra outra pessoa. Só, cara, quem vai decidir se isso é pra você ou não é você mesmo. Basta você desistir. E eu vou ser sério com você, faz uma coisa, desiste. Melhor coisa, é mais fácil. Por que você não desiste? E eu falo isso pros meus alunos, aí parece uma loucura, né? O cara tá mandando eu desistir. Não, cara, eu tô te mostrando que não tem motivo e não dá pra desistir. Você já tá estudando há 3 meses, há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos e nada. E aí, vai desistir? Olha pra trás. Tanto de bagagem que você acumulou. E você tá empreendendo. Vai desistir? E aí? Existe uma coisa. Na vida você nunca perde. Porque até quando você perde, você aprende. Então você aprendeu. Você aprendeu com seus erros. E uma coisa que eu gostei muito da parte de estudar foi que até os 19 anos, eu não tenho vergonha de falar isso, eu nunca tinha lido um livro. E o primeiro livro que eu li na vida foi Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Que ele falava que daqui a muitos anos a educação seria EAD. Olha só, vocês estão escutando a gente como? Às vezes você nunca viu, nem eu nem o Pedro, mas está escutando a gente à distância, de uma plataforma totalmente online, e você está tendo conhecimento, está tendo uma informação, está tendo uma experiência. E Napoleão Hill falou isso em 1950, 1940, e hoje isso se torna realidade. A EAD, você aprende de casa e aprende melhor ainda do que com o professor pessoalmente. Apesar de, claro, a relação interpessoal é sempre indispensável e muito boa. Imagino. E você comentou bem no início lá da questão do salário, do concurso pelo salário e tudo mais, que você até não vê o salário como um fator X, né, o principal. Mas, então, a sua forma de aliar o concurso para começar a investir é ter uma renda ativa e depois ir criando as suas rendas passivas, seja com investimento, dando aula, sendo professor, sendo coach. Porque você fez um curso de coach, né? Sim, eu trabalhei com coach um tempo, só que o coach tá mal falado. Mas, galera, vamos ser sinceros, o coach dá muito certo. O problema é que tem gente que não sabe fazer e faz mal feito. Aí ficou feio. Mas o coach é sensacional. Anthony Robbins mesmo é o guru do mundo.
Paulo Vieira é o guru do Brasil. Todo mundo sabe que dá muito certo e vale muito a pena. Não, e é muito importante você aprender programação neurolinguística. Né? Programação neurolinguística, eu chamo de mentir pra mente. Ah, mas eu vou mentir, mas não vai dar certo. Vai sim, tem hora que ela acredita. Eu não tô falando que você falar absurdo, você vai saltar e vai voar. Mas se você falar que você consegue aprender uma coisa que você nunca aprendeu, você consegue, porque você profetizou aquilo. E profetizar não tem nada a ver com religião. Profetizar vem do verbo proferir. E proferir significa falar. Então tudo aquilo que você fala se torna verdade. Então se você quer se tornar uma pessoa magra, fale, eu vou ficar magro. Não fale, eu nunca vou conseguir. Porque o cérebro fala assim, já que ele disse que não vai conseguir, eu não posso me esforçar para fazer algo que ele disse que não consegue. Né? E é engraçado. Mas, basicamente, essa questão de investir depois foi por quê? Cara, você como servidor público vai saber, ou já sabe, que a gente tem muito tempo. Pô. Eu trabalhei por 1 ano e meio no plantão de 24/72. Trabalha um dia, folga 3. Apesar de muitos pensarem que, ai, nossa, 3 dias de folga de boa, não. O primeiro dia que você sai do plantão, você sai muito cansado, porque você não dorme direito. Poxa, o ambiente policial é cruel, é pesado. E assim, e não só no ambiente policial, quem trabalha até no tribunal de plantão ou trabalha no hospital de plantão, que são os mais comuns, sabem disso, que o ambiente não é tão fácil de você lidar. Mas eu tinha muito tempo. Então, os outros dias que eu tinha, os 2 dias e meio, os 3 dias que eu tinha, era para estudar e investir. E eu investi muito nesse 1 ano e meio que eu estava de plantão. Agora eu mudei, agora eu sou funcionário do GDF, da Secretaria de Segurança Pública, e agora eu estou trabalhando de expediente. Meu expediente inicia às 9 e termina às 4. Eu te pergunto, qual é o serviço que você trabalha assim? Tirando o serviço público. Não tem. Se você for trabalhar num tribunal, você vai trabalhar de 1 às 7 ou de meio-dia às 7. Cara, é sensacional. Se você for trabalhar numa polícia, por exemplo, como eu, você vai trabalhar ou de plantão ou num expediente assim. E eu vou ser sincero com você. São raros os casos, nos seus cargos de chefia, que de fato levam o serviço para casa. Cara, eu saí do meu serviço, eu não levo nada. Tá ali, fica tudo lá e eu só vou fazer amanhã, eu só vou fazer na segunda. Então, liberdade, eu não tô preocupado se amanhã... E outra, melhor ainda, se amanhã eu não puder ir, eu não sou um servidor público vagabundo que simplesmente falta. Mas se eu não puder ir porque minha mãe passou mal, eu só vou ligar, cara, minha mãe passou mal. Que ele vai falar, traz o atestado depois só pra regulamentar, pronto, acabou. E no serviço privado, a gente sabe disso, que isso não tem como. Não, você vai levar falta. Ué, mas como... sim, se eu tiver alguma pendência, se eu passar mal, também é muito mais tranquilo. Apesar de ter todos os trâmites normais, de você ter que homologar e tal. Mas eu gosto da liberdade que o serviço público me dá fora do trabalho. Por exemplo, hoje eu trabalho de 9 às 4. Eu acordo umas 5, 6 horas da manhã, tô me adaptando nisso, né? Uhum. Faz algumas semanas que eu tô nessa rotina. Pra malhar, aí malho, faço atividade física das 6 às 7. Às 7 horas eu tomo um banho e vou pro expediente. No expediente eu trabalho, mas um detalhe, Pedro. No expediente eu levo sempre um livro. Então na viatura, indo pro trabalho, eu geralmente não dirijo, eu vou lendo o livro. Na volta também. E eu evito, como eu tô num trabalho novo, eu evito usar o celular. Porque eu quero ficar 100% focado. Quem fala muito isso é o Gabriel Goff. E quem fala muito isso é o livro O Poder do Agora. Que ele fala, cara, a gente está vivendo num mundo em que uma conversa ela é vinculada ao WhatsApp, ao Instagram e à pessoa que está à frente. Ou seja, não tem 100% a pessoa. Não tem 100% o Instagram, não tem 100% ao WhatsApp. E eu não levo simplesmente para ter o meu trabalho melhor, e eu chamo de criar o ambiente. O que é o criar o ambiente? Eu nunca vi isso em nenhum livro. A gente reclama muitas vezes do nosso lugar de trabalho, do nosso ambiente e tal. Fala, poxa, mas a tal pessoa não me trata bem, eu não tenho essa regalia que outra pessoa tem. Cara, se todo lugar que você chegar, você criar o teu ambiente, o que é criar o teu ambiente? Ser educado, prestativo, atencioso e elogiar as pessoas. Dale Carnegie fala isso. Uhum. Todo mundo gosta de ser elogiado e ninguém gosta de ser criticado. Então não critique ninguém, elogie todo mundo. Não de forma falsa, de forma verdadeira. E outra, se você possível, dê brindes. O que é um brinde? Compre uma paçoca e dá pra alguém. É tão simples, a pessoa vai te amar tanto. Sabe por quê? O que você acha de ganhar uma paçoca? O que você acha de ganhar um chocolate? Todo mundo gosta.
Então eu gosto de criar os meus ambientes, porque depois que eu crio o meu ambiente, parece que, mas você é interesseiro. Vamos ser sinceros, todo mundo é interesseiro. Não adianta falar que não. Mas quando você cria o teu ambiente, você manda no ambiente. E aí é o princípio que a gente usa muito no livro O Monge Executivo. Que ele coloca o monge e o executivo juntos e faz a pirâmide da ordem, da autoridade mudar. E aí a gente usa Cristo, não como religião, mas Cristo abençoava mais quem? Curava quem? Os pobres. Então os pobres jogavam ele para cima. Numa empresa, você tem que valorizar quem? O teu cliente interno que está vendendo diretamente. E o que a gente faz geralmente? Não, vou valorizar só o alto patamar. Só que o alto patamar não gera lucro. Quem gera lucro é o cliente interno lá embaixo. Se você trata bem e acolhe muito bem a galera da limpeza, a galera da segurança, a galera que vende, eles vão vender a empresa o tempo todo porque eles gostam dali. Agora, se você quiser tratar bem a pão de ló, só o cara que está lá em cima, ele vende o quê? Me conta. Se ele só administra. Então, eu aprendi a criar o meu ambiente tratando pessoas simples muito bem e fazendo agrado. Daqui a pouco, quando eu crio o meu ambiente, eu faço o que eu quero. Eu costumo dizer que eu uso a frase como agente da carreira policial, a gente fala assim, meu irmão, quem manda nessa porra aqui sou eu. Eu que mando aqui nessa parada. Por quê? Não é porque eu mando, não é por uma soberba, mas é porque eu criei um ambiente. Então, depois de me doar, eu consigo pedir tudo de volta. Isso é bacana. E essa questão de você olhar para a parte interna, até o Richard Branson, né, o fundador da Virgin, ele fala, o cliente ele não é o mais importante, você tem que olhar para o seu colaborador, você tem que olhar para o cara que está ali, porque é ele que vai vender a empresa, ele que veste a camisa da empresa todo dia. Totalmente. É o que eu faço nas minhas aulas, né? Voltando ao empreendedorismo e educação. Eu vejo muitos professores com 15 anos de mercado, professores com 20 anos, fazendo tudo sozinho. Cara, eu tô falando de um professor que tem 50 mil seguidores. Aí ele tem um assessor que vende só e o resto nada. Tá, e quem prepara material? Ele. Quem faz as demandas de aula? Ele. Quem corrige material para mandar? Ele. Quem faz isso? Ele. Chega no momento que acontece? Sobrecarregado. E o maior erro de um empreendedor é querer fazer tudo sozinho. Você tem que saber tudo. A verdade é essa. Saber fazer, você tem que saber. Mas você tem que saber delegar também. E uma coisa que me bate muito, Pedro, como empreendedor, é que eu sou perfeccionista. Para quem acredita em signo, eu não acredito, mas vinculam isso a mim, pela minha data. Eu sou de janeiro e eu sou capricorniano, por exemplo. Capricorniano é um cara muito decidido, muito ambicioso, diferente de ambição, tá? A ganância você passa por cima das pessoas. A ambição você se dedica demais. Eu sou ambicioso. E eu sou perfeccionista. Então, muitas vezes eu não quero delegar. E é uma questão de ego, eu não quero que outra pessoa faça meio, eu quero fazer perfeitamente. E aí, eu tô aprendendo, eu tô trabalhando isso. Isso é bacana da vida. A gente não pode ser como aquela música da novela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Eu sou de um jeito. Não, se eu sou perfeccionista, eu comecei a delegar. E hoje em dia eu delego material. Eu tenho um aluno, um cara que era aluno, que virou colaborador meu, que ele cria os materiais. Eu tenho uma pessoa que ela só recebe ligação e WhatsApp para vender material. E eu tenho outra pessoa que ela só avalia os meus cursos. Porque eu não posso deixar que um aluno veja um erro meu. Uhum. Eu tenho que ter uma pessoa e ela avalia todo o meu curso para falar, olha, tá bom, tá bom. E esses 3, por enquanto... Aí você pensa, mas 3 são poucos? Não... Ei, a maioria dos professores não tem ninguém. Eu tenho 3. Por enquanto, que eu ainda vou colocar mais pelo menos 5. Por quê? Porque eu preciso delegar. E uma coisa que eu aprendi na vida. Você tem que saber fazer tudo, claro. Você também tem que contratar especialistas de coisas que você de maneira nenhuma sabe. Mas uma coisa que eu tô aplicando muito eu sei fazer, mas eu preciso fazer aquilo que me dá mais prazer e delegar aquilo que não me dá tanto prazer. Por exemplo, hoje pra mim, preparar uma aula não me dá tanto prazer, mas dar a aula me dá muito prazer. Então, preparar a aula eu posso passar para alguma pessoa. Nesse momento eu não tô passando ainda porque ainda é meio criterioso, mas eu passo a revisão do material para eles. Que aí fica mais tranquilo até o momento que eles vão fazer tudo sorte. Por exemplo, na parte de recursos de redação, hoje em dia eu faço metade, a outra colaboradora comigo faz metade, eu dou uma porcentagem para ela. Então, totalmente empreendedora. Totalmente. E, cara, empreendedorismo eu acho que é sinônimo de dificuldade, né? Quais, assim, foram as dificuldades que mais marcaram e mudaram o teu mindset?
até o momento? Engraçado. Eu sou muito intenso. Quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, não sei se a galera que tá ouvindo aí vai se identificar. Mas, cara, eu só penso naquilo. Eu não tô nem pra mais nada, assim. Eu gosto muito de atividade física, eu gosto muito de correr, de fazer crossfit, de musculação. Quando eu tô muito focado, às vezes eu até deixo. Não é certo, isso claro que não. Mas tem momentos na vida que você precisa ir na imersão. E, engraçado, eu tô focado nessa questão de dar aula já há mais ou menos pouco tempo, assim, se vocês quiserem saber. Tem, de fato, 1 ano e meio que eu dou aula, mas que eu comecei faz uns 3, 4 anos. Mas que eu dou, de fato, aula faz 1 ano e meio. E quando eu comecei, foi totalmente uma mão na frente e outra atrás. Eu sou evangélico, sou cristão, eu pedi pro meu pastor, a igreja, não tinha dinheiro nenhum, vou alugar como lugar. E fui fazer um aulão de técnica de estudo, um aulão de coach. E participaram 300 pessoas, convidei outros professores, tudo de graça. E assim, muitas vezes a gente fica naquela preocupação de, cara, como é que vai ser? Cara, vai ser difícil, a única certeza é essa. Porque se fosse fácil, todo mundo faria o que você quer fazer. E esse primeiro momento a gente fez um salão, deu 300 pessoas, 300 quilos de alimento, a gente doou. É uma coisa que eu percebi, cara, quando você ajuda pessoas, o mundo te ajuda. É sinistro. Se você tem dinheiro, ajude pessoas. Mas eu acho que isso é besteira. Tá bom, você vai ver o retorno. Eu tenho um irmão que ele fala assim, cara, 10% do seu salário nunca é seu. Mas como assim? Ou você dá na farmácia, ou você dá no bar, ou você dá numa igreja, ou você dá porque foi roubado, mas parece que não é seu. Você sabe disso. Então assim, se você não acredita em nenhuma religião, não tem um dízimo, não tem uma coisa, cara, pega a tua grana, pega uma parte da tua grana e doa. Eu fiz muito isso, mas eu não fiz de forma direta. Eu fazia os aulões e os alimentos, que eu não ganhei nada para fazer o aulão, eu doei. Eu fiz mais ou menos 10 aulões. Não, 10 aulões não, fiz uns 20 aulões. Na minha igreja. E acreditem, houve aulão que não apareceu um aluno. O que eu aprendi? Eu aprendi que eu não sabia divulgar. É punk. Pronto, errei. Nem veio ninguém. Depois, o que eu aprendi? Eu aprendi que eu tava dando demais de graça. Você tem que dar um pouquinho de graça e o resto você recebe. O que eu aprendi? Que as pessoas não estavam valorizando. Comecei a mudar a forma. Essa foi a primeira dificuldade. Eu me lembro que fosse hoje. Foi um sábado de manhã que eu convidei um auditor fiscal da CGU e não apareceu ninguém. Eu falei, vou desistir. Na verdade, eu não falei vou desistir. Eu falei, pensei em desistir. Aí o segundo momento que foi mais pesado foi uma vez que eu fui dar aula num cursinho bem famoso aqui em Brasília, que eu não tenho nada contra o cursinho, não vou falar mal dele, é até bem. O Gran Curso, eu dei uma aula e não deu certo. Foi ruim pra caramba a aula. Não foi ruim por mim. Imagina você vai dar uma aula com data show e o data show não serve. Não presta. Não deu certo. Eu fiquei desorientado e não foi boa aula. E o terceiro momento pior também foi esse ano. Faz 3 meses, é engraçado isso. De 3 meses pra cá houve um boom e a gente parece que foi sorte, né? Mas Abraham Lincoln vai dizer que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. E nos últimos 3 meses houve um boom na minha rede social. Eu aumentei quase que 40% dos meus seguidores. Eu aumentei minhas turmas em quase 20 não, quase 50%. Minhas turmas tinham uma média de 20 a 30 alunos, agora tem 50. Pagantes, vale lembrar. E eu pensei em desistir, que eu falei com um amigo, eu falei, cara, eu fiz aulas online, gratuitas, tive muitos alunos aprovados em vários concursos, e até agora nenhum cursinho me convidou. Eu atribuo muito isso a Deus, mas é claro que eu não atribuo Deus como sorte. Eu atribuo Deus que, tipo assim, eu costumo dizer que quando você faz sua parte, aquilo que você acredita faz a parte que você não poderia fazer. E eu acredito muito em Deus e eu fiz minha parte. E eu falei até com um aluno, falei, cara, eu acho que eu vou desistir. Eu criei um Instagram de roupas, não desisti da aula, mas comecei a meio que divulgar e tal, de uma forma bem empreendedora também, porque é aquela coisa, o empreendedor tem que se reinventar. Não existe essa de não deu certo, vou parar. Existe essa de não deu certo, vou ver o que eu vou fazer para melhorar ou o que eu tô fazendo, ou se não dá certo mesmo eu mudo. Mas eu vou continuar empreendendo, porque minha vida é empreender. E aí eu comecei a montar esse negócio, daí daqui a pouco vários cursinhos começaram a me chamar e eu hoje estou em vários cursinhos, graças a Deus. Esse foi o mais difícil. De novo, volta aquela tecla, né? Imagina se você tivesse desistido, tivesse parado. Não, é igual tem um episódio do Todo Mundo Deu Cris, que eu acho que o pai dele, o Julius, fala
E se Martin Luther King tivesse desistido da Revolução dos Negros? E se Barack Obama tivesse desistido de ser o presidente dos Estados Unidos? E se Pelé tivesse desistido do futebol? E se Usain Bolt tivesse desistido da corrida? E cara, ele fala de negros, né, no caso, e realmente eu acho muito bacana enaltecer os negros, porque, cara, vamos ser sérios, até hoje os negros não estão tendo espaço. E as pessoas falam, isso não tem nada a ver, eles não são piores. Eu não acho que o negro é pior, não tem nada a ver. Isso, pra mim, o negro tem mais predisposição. A verdade é que eles não têm oportunidade. Sabe por quê? Eu falei que eu me formei em recursos humanos. E, cara, um dos pré-requisitos que acontece nos recursos humanos é experiência. Eu conto pra vocês, tá? Você quer entrar numa empresa, não é faculdade. É triste dizer isso. Mas não é faculdade, não é pós-graduação, é experiência. Se chegar um cara que é formado em administração com pós-graduação em projetos, para um cargo de projetos, e chegar um cara que não é formado em administração, mas já trabalhou em projeto em outra empresa, quem vai ficar na vaga é o cara que teve experiência e não o cara que teve formação. Porque eu vou te dizer uma coisa, ninguém quer te ensinar nada, tá bom? Ninguém quer ensinar nada pra ninguém. Essa é a verdade. E um dos requisitos também que a gente faz no recrutamento de seleção é beleza. E até hoje, a gente tá entrando com uma seara engraçada, que não tem nada a ver, de fato, mas faz sentido. Até hoje, o padrão negro não é uma beleza. Algumas pessoas vão falar, mentira, Thaís Araújo. Ei, Thaís Araújo não é negra, ela só tem a cor negra, mas ela tem todos os traços brancos. E às vezes essa oportunidade acontece. Então, seja pro negro, seja pro deficiente, às vezes tem um deficiente nos escutando, deficiente visual, um cara que tem dificuldade locomotora. Cara, você sabe que que bom que você tem essa dificuldade. Eu não tô te aplaudindo e feliz pela tua dificuldade. É que em meio à dificuldade se encontra a oportunidade. Quem disse isso foi Albert Einstein. Então, quanto mais dificuldade a gente tem, mais a gente melhora. Quanto mais facilidade, eu costumo dizer, você vai estudar para concurso para quê? Se você tem um carro de 200 mil na tua garagem e você já viajou 5 vezes para a tua viagem dos sonhos. Então, dificuldade é uma coisa muito boa. Se você é negro, se você tem alguma deficiência, se você tem alguma dificuldade, que você sabe que as pessoas são preconceituosas, porque eu tenho amigos negros, se você é homossexual também. Ah, não, é mentira. Cara, eu costumo dizer que os gays vão dominar o mundo. Principalmente o homem gay. Porque o cara, ele tem o perfeccionismo da mulher e ele tem a garra e a força de vontade do homem. Então o cara vai muito longe. Então você que tá assistindo aí, você que tá ouvindo, faz muito sentido isso, porque você vai ver que sempre vai ter dificuldade. Só que quando você persiste e vence, você vira referência para alguém que é parecido com você. E isso, assim, não há dinheiro que pague. Cara, eu lembro muito que Você lembra daquela palestra que você fez lá na Católica? Que eu chamei, 2015, né? Lembro. Cara, foi perto quando a gente se conheceu. Não, e quando eu tava começando. Você tava começando. Detalhe, galera, o Pedro me convidou para uma palestra na Universidade Católica aqui de Brasília, que é uma das 3 melhores faculdades, não as 2 melhores faculdades de Brasília, Católica. E ele falou, não, você vai dar aula para 150 pessoas. Cara, na boa. Eu nunca tinha visto o Hensky palestrar, tá, então. Ele é louco. Tem que ser louco, né? Umas coisas dessas. Ele me convidou e eu falei, bora. Preparei o slide, preparei o material. Cara, antes de começar a aula, apresentaram as pessoas que estavam lá, né? Iam parabenizar o melhor TCC, o melhor trabalho de conclusão de curso. E tinha só na minha frente 6 doutores de fato, não é médico não, tá? Doutores com doutorado, mestrado, doutorado. Cara, vou ser sério com você que eu suei frio. Mas eu encarei o leão, né? Porque é aquela coisa, se você não encarar o leão com confiança, Daniel Goleman fala muito sobre o otimismo e a confiança. A autoconfiança é algo que você não compra, mas você desenvolve com o quê? Com a prática. Quanto mais você repete, você fica melhor. Aristóteles vai dizer também que a excelência não é um ato, mas é um hábito. Então, quanto mais você faz... Nossa, como você tem facilidade para vender? Cara, eu vendo todo dia. Não é porque eu sou bom, porque eu treino. Eu toco sax, sou músico, né? Como é que você faz um solo de uma música tão bem feito, com tanto sentimento? É treinamento, né? Não, eu lembro que nesse evento você falou na apresentação algo que eu nunca esqueci, velho. E que tocou a galera também, que você não deve comparar o seu bastidor com o palco dos outros. Essa foi uma... Eu não me lembro de onde, né? Mas eu costumo dizer que são frases que você internaliza e não lembra de onde você tirou. Mas é muito bacana. Foi do YouTube, eu não me lembro quem foi, que ele fala sobre essa... Comparar. Cara, se você que está estudando para concurso, você que é concursado, você vai sempre se comparar com alguém muito melhor.
Só que você só está comparando os teus bastidores. O que tem no bastidor? Roupa suja. O que tem no bastidor? Tênis jogado. O que tem no bastidor? Perdas, derrotas, choros, tristeza, às vezes até perda de pessoas. Às vezes morreu alguém, faleceu alguém. Demissões, reprovações, frustrações, só coisa ruim, porque ali você esconde, ali é o bastidor. Aí você vai comparar com o palco do Pedro, por exemplo, que foi campeão do jovem do Sebrae. Uma coisa surreal para qualquer cara que faça algum curso no meio do empreendedorismo no Brasil. Nossa, Pedro, quando você consegue? Aí você vai perguntar pro Pedro que ele vai te contar que quebrou 2 vezes aos 21 anos. Mas você não quer quebrar 2 empresas aos 21 anos. Mas você quer ser o Pedro que ganhou o concurso do Sebrae com 19 anos, 20 anos, não sei. Eu tava com 22. 22. Então, comparar é um pedido de frustração. Eu queria me frustrar, então o que eu faço? Basta você se comparar. Por exemplo, eu tenho 25 anos. Eu sou servidor público, sou policial. Eu passei com 22. Cara, se alguém normal olhar pra mim, é surreal. Eu sei que tem pessoas... mas tem alguém que é analista, que é juiz. Eu conheço juízes que passaram com 25 anos. Mas, ei, parou. Eu não quero me comparar com o palco das outras pessoas. Eu tô me comparando comigo mesmo, com um cara que reprovou, com um cara que não era ninguém, com um cara que as professoras encontram hoje e perguntam, e tá fazendo o quê? Eu falo, sou servidor público, ela cai o queixo. Então, se você se comparar com você, e aquela frase de clichê de ser melhor que ontem, já é muita coisa. Não, e tem também muita gente que olha, né? Pô, o Renzo passou em 6 concursos, mas a galera não viu aqueles anos de reprovações, aquelas noites em claro. Eu não vou falar que noites em claro, não. Eu falo manhãs em claro, porque eu acordava 5 da manhã. Eu sempre fui um cara muito diurno. Uhum. Então eu acordava muito cedo e dormia muito cedo. Eu costumo dizer que eu dormia com as galinhas e acordava com as galinhas. Dormia ali cerca de 11, 11h30. Eu acho que é cedo, né? Porque a galera um dia no WhatsApp. Galera, se você quer uma dica pra passar em concurso, exclua o WhatsApp, exclua o Instagram, tá bom? Mas como que eu vou saber de vocês? Cara, eu tô querendo que você passe no concurso. Quando você passar, você volta. Eu indico isso. Já falei isso até para um professor, ele falou, mas você tá perdendo o cliente. Eu falei, cara, não existe cliente sem resultado. O que adianta eu ter um cliente que vive no Instagram me assistindo, mas nunca passa? Ele nunca vai ser um resultado. E para eu ser bom, eu tenho que ter um resultado de um aluno passando. Então eu prefiro que você me esqueça, passe e depois me ligue falando, passei, a você ficar na rede social, comprando meus cursos, ganhando pra cá. Nossa, muito bom, muito conhecimento, vibrando, feliz da vida e reprovado. Estou falando de concurso. E para a parte empreendedora, cara, na boa, aprenda a ser organizado. Eu, por exemplo, eu não durmo perto do meu celular, porque se eu dormir perto do meu celular, eu durmo 1, 2 horas da manhã. E você não é diferente disso, não. Todo mundo é assim, vamos ser sinceros. Então, já que eu me conheço, eu jogo o celular fora, jogo o celular longe e vou dormir. No outro dia eu só pego depois de fazer algumas coisas. E 2 coisas também que tem muito a ver, um concurseiro para um empreendedor esteja sempre com gente que é melhor que você. Falou aquela frase célebre, né? Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, né? Das pessoas com quem você mais convive. Cara, na boa. Eu costumo dizer, Pedro, que eu não ando com gente que me critica. Porque gente que te critica... te puxa pra baixo. Você fala assim, mas crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. A crítica construtiva, ela não vem crítica, ela vem solução. Ou você traz uma solução para alguém melhorar, ou você critica. Se você critica, você quer o mal. Agora, se você fala assim, poxa, Pedro, não gostei do seu óculos, por que você não usa o óculos tal? Eu tô trazendo uma solução. Agora, só falar que não gostou do óculos é muito fácil. Sabe por quê, cara? Você tem que pensar, eu ouvi essa frase esses dias, você não pode prostituir os seus sonhos na zona do conforto. Pesado. É perfeitamente, essa frase sim é célebre. Prostituir zona. Você não pode prostituir os seus sonhos na zona do conforto. Por que zona do conforto? Eu costumo dizer que a zona do conforto, a zona que você está entendendo de meretrizes, a zona do conforto é o local de pessoas que estão te criticando. Sabe por quê? Quando eu penso em conforto, eu imagino um sofá, aquele sofá da Smart Fit que você senta para ficar com massagem. Cara, ali você só observa. Ali você está numa forma tão confortável, mas é aquela coisa, o conforto não gera resultado. Então o que ele gera? Ele gera insatisfação sua. E quando você está insatisfeito com você, você procura defeito nos outros. Então quando a pessoa não te traz solução, ela te traz crítica, cara, na boa. Respeita, ouve
e compara quem falou e o que falou. Primeiro você vê o que falou. Falou que eu não estou fazendo tudo certo. Beleza. Faz sentido? Não. Eu estou fazendo certo. Aí depois você vai analisar a pessoa. Muitas vezes eu costumo dizer que ninguém critica ninguém abaixo. Sabe porque o abaixo não existe, você nem se importa com o abaixo. Agora quando tá acima, é porque tá de cima, né? Então ele tá com uma visibilidade maior. Então a pessoa vai te criticar. Isso sendo você estudioso, aí pra que estudar fim de semana, sendo você empreendedor, aí pra que abrir esse negócio? Cara, mente do dono, abre de domingo a domingo. Mente do trabalhador, abre de terça a quinta. É tipo servidor público, não, é tipo deputado. Na boa, não rola. Você nunca vai ser um empreendedor diferente abrindo de terça a quinta, de segunda a sexta. Você tem que fazer o diferencial. E o empreendedor é aquele o primeiro a chegar e o último a sair, né? É o primeiro, é o que não tem horário para chegar e não tem horário para sair. Ah, por quê? Porque você quer ser diferente. Então, se você quer ser diferente, você tem que fazer diferente e você tem que sofrer mesmo. A verdade, Pedro, é que a gente quer viver muito numa situação só de... Ai, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Tá tudo ruim, por isso que tá bom. Tem uma frase do militarismo que a gente usa muito que é: tá bom porque tá ruim. Seria melhor se estivesse pior. Como assim? Você tem que gostar de sofrer. Ué, mas gostar de apanhar, gostar de ficar triste? Não. É gostar do desafio. Esses dias um professor chegou pra mim e falou assim: cara, é o seguinte, tem uma missão pra você dar aula da matéria X. Eu falei: eu não dou aula dessa matéria. Ele falou assim: o problema é teu. Vai perder a oportunidade pra dar aula pra 3.000 pessoas? Tô estudando, galera. Tô aprendendo a matéria X. Porque é um desafio. Se não tivesse esse desafio, eu nunca aprenderia a matéria X. Mas eu preciso de desafio. Então coloque desafio pra você e tope os desafios que fazem você crescer. Você nunca viu alguém que se deu bem, foi bem sucedido, ficando na zona de conforto, né? É igual recente, eu postei no Stories lá do Instagram, até marquei o Hensky, que se você não tá perdendo coisas, você não tá evoluindo. Não, essa frase pra mim foi a do dia. Eu parei e falei: cara, perfeito. Pô, você quer evoluir, mas não perde nada. Ou você vai perder tempo, ou você vai perder dinheiro, ou você vai perder amigos, que na verdade não são amigos, são pessoas superficiais na sua vida, que você acha que são amigos. Ah, mas isso... Vou ser sério com vocês, eu tenho amigos que não estudam para concurso, que não são formados, que são, aspas, ao meu ver, vagabundos. Não faz nada da vida demais. Que ganham assim, me desculpa você se você ganha esse salário também, mas que ganha 1.000 conto e tá feliz. São meus amigos? Continuam sendo, mas eles não são do meu convívio. Porque se eu conviver com eles, eu vou ser igual a eles. Se você analisar, você fala igual ao seu pai, igual a sua mãe. Você fala igual ao seu irmão, você fala igual ao seu melhor amigo. Você pensa e fala, você concorda com as coisas que eles fazem. Na tua casa, todo mundo ou vota no PT ou vota no Bolsonaro. Ou não vota em ninguém, mas todo mundo é igual. Não, eu acho que lá em casa, não, todo mundo segue uma tendência porque vocês estão no mesmo lugar. Vocês têm os pensamentos parecidos. É inviável você andar com uma pessoa e não se parecer com ela. Você acaba pegando por osmose. É o rapport. E, mano, a gente, assim, pra concluir, as percepções que você tem de o cara que é concurseiro e empreendedor, quais são as semelhanças que tem nessas duas vidas? A primeira as duas são bem solitárias, né, no início. Eu já pensei em fazer um livro chamado A Solidão do Sucesso. Ou melhor, o sucesso da solidão. Não, a solidão do sucesso, Por quê? Cara, se você tá indo pro sucesso e não está sozinho, tá errado. Ah, mas eu acho que eu tenho que estar com um bando de gente, porque pra mim, cara, nem o Whindersson, que é o cara mais engraçado que tem aí da internet, pra mim é o cara mais engraçado, mais completo de todos, teve momento de glória com muita gente. Ele tava sozinho, ele fazia aqueles vídeos. Os primeiros vídeos deles eram ridículos. E o Gabriel Goff fala muito isso. Você tem que olhar pra você do ano passado, há um ano, e falar: nossa, que merda que eu era. Se você não olhar e falar: nossa, eu era muito ruim, você não evolui. Se você não evoluiu, você tá parado. Tem até uma frase do Bruno Galvão que ele fala sobre isso. Você não tem vergonha da sua primeira versão, você ainda não lançou. Ou seja, você não evoluiu, você não mudou. Você é a mesma coisa. Você tem que olhar cada dia pro teu rosto e falar assim: cara, eu costumo falar muito sobre isso. Nós homens não temos muito isso, a mulher tem mais. Cara, você tem que olhar pra sua cara e falar: cara, eu tô destruído, mas eu tô produzindo. Tem pessoa que tá destruída, nada contra, tá? Baladas, nada contra festas, você vai, é bom também, tem um network muito show. E o Gabriel Goff fala sobre isso também. Balada. Qual o seu intuito? Você vai pra balada pra encher a cara e se divertir? Tá bom. Mas você não sabe que você vai ficar zoado no outro dia? Você sabe que você vai ficar indignado porque você gastou
200, 400, 1.000, 2.000 reais. Pô, cara, pra mim isso vale a pena? Então continue, isso é bom. Mas se você tem um sentimento de que isso não vale a pena, não vá. Ou então vá menos, ou então vá para um horário mais reduzido. Mas seja mais regrado. Então, assim, as maiores dificuldades que se parecem do concurseiro, a solidão, você já falou, é perder. Você vai perder festas, você vai perder confraternizações, mas, cara, ano que vem tem de novo confraternização. Eu me lembro que no ano de 2014, perdão, eu não havia passado em concurso ainda, eu fui a 3 ou 4 bibliotecas no dia 31 de dezembro, ou seja, tá... Ano novo. Ano novo. Geral indo pra bebedeira. E não tinha biblioteca aberta. Não existia biblioteca aberta no dia 31. E aí, eu me senti satisfeito, cara, eu tentei e não consegui estudar. E aí, quantos anos novos você vai ter que perder para saber que você precisa deixar o seu domingo santo de almoço em casa? O seu sábado à noite santo de eu não posso estudar, eu não posso fazer, eu tenho que sair. Para aprender que você tem que fazer um pouquinho a mais. Você não vai ser um empreendedor monstruoso, um concurseiro, um aprovado em tudo, porque você faz um estudo normal, porque você trabalha igual a todo mundo. Não, cara, você não vai ser diferente, você vai ser igual. Você não nasceu com facilidade. Não existe facilidade, existe trabalho. A gente usa muita frase de, ele tem facilidade, ele tem um dom, ele tem dom, ele tem facilidade. Que é facilidade? Facilidade a gente cria, você tem que criar a tua facilidade. Outra que a gente pode comparar do concurseiro é não ter grana. O investidor não tem grana. Você tem que ter ousadia e tempo. Separe o seu tempo para se dedicar. Cara, eu não tenho muito tempo. Crie o seu tempo. A gente fala no militar, o que você faz de meia-noite às 6? Ué, eu durmo. Então acorda e vai estudar. Então acorda e vai empreender. Então acorda e vai ler. Uma vez eu falando para uma amiga, eu falei, poxa, eu queria ler uns livros de empreendedorismo, mas eu não tenho tempo. Mas o que você faz antes de dormir? Eu falei, cara, é verdade. Pô, não tenho tempo para ler hora nenhuma. Baixa livro, audiobook. Não tenho tempo para ler a letra da lei para os concurseiros. Basta o audiobook da lei e bota lá para ouvir. Antes de dormir, pega a Constituição, pega um livro. O que eu te indico de empreendedorismo? Sinceridade. Dale Carnegie, como fazer amigo e influenciar pessoas. Você nunca vai vender para o inimigo. Você tem que vender para o seu amigo. O que mais que é muito parecido dos dois, que eu posso dizer? Que você vai reprovar muito, que você vai, em algum momento, ou quebrar ou perder muito dinheiro. E, por fim, você vai pensar em desistir várias vezes. Isso faz parte. Você vai pensar que passar em concurso não é para você, você vai pensar que empreender não é para você, você vai pensar em desistir. Cara, eu acho melhor desistir, tô investindo meu dinheiro, tá perdendo dinheiro, não tá dando certo. Mas é aí que você tá muito próximo, tá bom? Porque se você não pensou em desistir, você não está evoluindo. Porque faz parte. Porque o nosso ego, a nossa, antropologicamente falando, de forma neural, a nossa mente quer nos preservar. E ela não gosta de perder, ela não gosta de sofrer. Então quando ela te vê sofrendo muito, ela fala, ei, para. Isso não é pra você, sai. Só que se você obedecer o seu cérebro racional, você nunca vai conseguir. Pura verdade. E galera, se vocês não perceberam, anota as dicas aí que o Henrique passou muito livro aí, bom pra ler. E se você tem preguiça de ler, a gente sabe que aqui no Brasil a gente não tem uma cultura de ler. Né? E a gente tem que entender isso. A gente tem que entender. Mas se você não tem tempo pra ler, fala que a rotina é corrida, cara, baixa o book. Audiobook tá aí pra te ajudar a ler. Vários livros que eu citei aqui agora eu ouvi. Só quando eu falo que eu li, não é que eu não li, eu ouvi, mas, cara, o que você faz quando você tá lavando seu carro? Bota o Safadão. Cara, eu não tô nem porque você gosta. Não critico o Safadão, não critico Jorge Mateus, nem nada. Não critico a Loki, nada. Mas você tem que saber que existem momentos que você tem que curtir. Existem momentos que você precisa produzir. Eu acho que no momento que você tá ali todo dia no trânsito, por exemplo, reclamando. Para de reclamar. Reclamar é coisa de menino novo, coisa de gente imatura, coisa de gente mimada. Eu trabalho com uma pessoa, a gente vai na minha viatura, ela reclama de tudo. Cara, o ambiente fica chato. Reclamar não é bom. A gente ou traz solução ou fica quieto. E para de olhar pro problema e começa a pensar na solução daquilo, como contornar. Pensar na solução. E assim, coloca audiobook, velho. Você tem tempo. Você só não coloca... eu tô malhando. Bota audiobook. Você botou um fone de ouvido, ninguém fala contigo na academia.
Você tá ali no trânsito, cara, dá pra você ler um livro, por exemplo, Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tem 9 horas no YouTube. Se você ouvir ele um dia, 1 horinha de academia e 1 hora de trânsito pra ir, 1 hora pra voltar, que é mais ou menos uma média que a gente passa por dia pra quem trabalha no expediente, você vai ter você vai ter 1/3 do livro lido em um dia. Em uma semana você fecha o livro. Então, tempo a gente tem. Só que é muito mais fácil falar que a gente... Cara, se você quer gastar o seu tempo bem, sabe qual é a melhor forma? Durma. Porque pelo menos você vai ter depois disposição para fazer o que você quiser. Tirando isso, não perca seu tempo. E outra, tem que criticar aqui, Pedro, você sabe que eu esculacho todo mundo, né? Me desculpa, essa mente policial minha é meio estranha. Mas galera, cuidado com Netflix, tá? Muito cuidado com Netflix. Cara, você tá criticando Netflix, eu tô te perguntando qual o tempo que você tá investindo no Netflix. Se é 3 horas por semana, dá pra aceitar. Se é mais que isso, você tá perdendo tempo. Porque se você tem 6, 7, 10 horas de um sábado, de um domingo, de uma semana para investir em Netflix, você não é empreendedor, você não é concurseiro. Você é só mais um que vai fazer a prova e você é só mais um que cria um CNPJ. Tira o MEI. Tira o MEI. Aí coloca lá no LinkedIn que é CEO. E outra, galera, se você tem o Netflix e não tá usando, lembre que o Netflix tá te descapitalizando. Você tá pagando por algo que você não tá usufruindo. Então, reveja esses gastos aí que estão tirando dinheiro da sua carteira. Assim como Netflix a Smart Fit, outros aplicativos aí também. Eu nem coloco tanto assim Spotify, Deezer, porque eu, por exemplo... Não, se você usa, vale a pena, mas... Eu uso muito. Cara, é engraçado, lá em casa a galera baixou, minha irmã baixou isso aí. Aí ela chegou e falou assim, não, eu vou assistir. Ela nunca assistiu nenhum filme. O triste é isso, galera. Você gastar... mas R$30 aí é com um pouquinho mesmo que eles ganham dinheiro. Eu não tô falando que você tá enricando alguém. Tô falando que você tá perdendo dinheiro que você às vezes se pergunta pra onde que vai e você não sabe. E outra dica. Pedro deve falar muito sobre isso. Anote o que você gasta. Teu cérebro nunca vai lembrar o que você gasta. Eu anoto muito o que eu gasto pra saber as demandas que eu tenho, o dinheiro que eu tenho. E, na boa, pratique atividade física e tenha uma religião. Não sei qual, a que você escolher, mas tenha, porque é importante na nossa parte espiritual, né? Sim, bastante. E se você quer controlar esses gastos supérfluos que o Henrique falou, mas você não aguenta mais a planilha manual do Excel, baixe o Guia Bolso e sincronize todas as suas contas e automatize e ganhe tempo. É um app sensacional que vai te ajudar e muito a controlar a sua vida financeira. É assim, pra finalizar, né, eu vou contar alguns defeitos mesmo, porque eu odeio o cara que só fala qualidade, aí se torna surreal, tipo, passou, agora é empreendedor, já tá ganhando milhões. Mentira, galera. Tô iniciando, tá? Tô igual você, só que minha mente esses dias uma amiga falou-me assim, vamos rápido, conversa, porque minha hora custa R$350. Eu falei, ué, por que R$350? Aí eu falei, porque eu vou ser delegado e eu fiz a divisão das horas, e o delegado ganha por hora R$350. Eu falei, sério? E quanto é a sua? Ela perguntou pra mim. Eu falei, a minha hora hoje vale R$100. Ela, R$100 por quê? Eu falei, porque é mais ou menos o horário que eu dou de aula, né? E R$100 se uma pessoa quiser individual, e uns 300, 400, 500, R$600 em aula em grupo, em cursinho. Ela, nossa, é muito pouco. Eu falei, não, pô, é a minha hora hoje. Ela, é muito pouco. Eu falei, mas você tá falando do futuro? Ela, é do futuro. Eu falei, não, minha hora no futuro, daqui uns 5 anos, 3 anos, quanto que é? 5 mil. Ela, nossa, R$5.000, sim, porque eu me vejo no futuro. Então, como você se vê é diferente. E outra, comece a observar o ambiente que você está para você saber se é o momento de sair ou não dele. Porque muitas vezes você está num ambiente tóxico. E tóxico não é só de fedido, não é só de mal. É um ambiente que você sabe que ali você está estagnado. Quer saber qual é o ambiente estagnado? É quando você é o melhor do ambiente. Tá errado. Você tem que ser o mediano, nem o pior, nem o melhor. Porque se você é o melhor, você não tem como mais crescer. E aí você tá o quê? Parado. Tem aquela frase clichê, né? Se você é o melhor da sala, mude de sala. Falou tudo. E também, galera, assim, com sinceridade, eu tô no início de carreira como empreendedor. Hoje eu alugo uma sala para dar meus cursos, dou aula em outros lugares, só que eu vou migrando. Eu gosto muito de ter os alunos e tal, ter esse contato com o aluno e tal, tô migrando. E eu acho que daqui 1 ano e meio, no máximo, eu monto minha sala e tal, começo a dar minhas aulas. E com sinceridade, é engraçado, mas Pedro sabe, eu vou investir na bolsa também, vou investir com você, Pedro. Não é brincadeira isso não. E eu também vou investir na construção civil, porque a construção civil tá acabando a recessão dela.
A construção civil está vindo com muita força. Então o que eu quero fazer? Eu tenho um amigo que ele é engenheiro, ele tem uma empresa de engenharia, ele está começando também. E o bacana, galera, é investir em quem está começando. Porque a melhor coisa que existe é o PhD. Pobre, honesto e desesperado. É aquele cara que, como a gente de 20 e poucos anos, que todo mundo, pra quê? Mas galera, a gente tem garra e a gente tem gás. Que é uma coisa que o cara mais antigo, ele não quer mais, ele tá cansado. E eu vou investir nele, e ele tá construindo muito, eu vou investir com ele uma grana legal pra construir também, porque eu acho bacana. Ou seja, eu nunca penso, assim como Jorge Paulo Lema, né? Ele não investe só em uma coisa. Esse negócio de investir só em uma coisa é coisa de novinho. É coisa do cara que pensa que o barzinho dele, que ele tem uma sinuca e tem uma pinga, vai dar certo a vida toda. Não, cara, vai ter uma hora que vai quebrar. E meu irmão esses dias falou, toda empresa um dia quebra. E quebrar não significa decretar falência, significa não gerar lucros. Então você tem que saber que você tem que ter outra renda. E a galera que está concursada já tem a renda base. Mas você tem que lembrar que uma hora você tem que desmamar e parar de depender do concurso, que é a minha intenção. Daqui uns 2, 3, 5 anos no máximo eu peço exoneração com tranquilidade. Porque eu sou empreendedor, não sou servidor público. Show. E aí, para finalizar, os defeitos do cara que passou em 6 concursos? Os defeitos. Eu cometi um erro muito grande. Eu me isolei muito das pessoas. Eu não queria mais saber de ninguém. Eu acho que acontece essas vezes quando a gente não passa, a gente percebe que a gente tem que ter mais tempo de estudo e se isola. Outro defeito é, eu briguei com meus irmãos por muito tempo, assim, parei de falar com eles. E cara, se eu posso falar que é mais importante que dinheiro, é uma relação pessoal com tua família e teus amigos. É muito importante. E um outro defeito, eu era muito dedicado, assim, não dá pra falar que eu não era dedicado, eu era muito dedicado, muito disciplinado. Eu sempre fiz muito mais do que eu podia. E já é qualidade, não vou ficar falando de qualidade, né? O defeito foi parar de ter relações interpessoais, isso é muito importante, galera. No fim das contas, o que vale a pena é a tua conversa com tua mãe, com tua esposa, com teu filho. É importante estudar, é importante aprender, mas a tua perpetuação da espécie são teus filhos, a tua família. Então, assim, é importante pra caramba, assim. Você vai ver que não há dinheiro que pague nunca uma aprovação, sendo que você não fala com teus irmãos. Aconteceu isso comigo. Hoje eu tô numa relação excelente, o coach me ajudou muito. Porque, cara, não adianta você falar pra uma pessoa ter uma vida bacana se você não tem relação interpessoal dentro de casa. Mas desenvolver cada tópico, principalmente atividade física também, que a galera deixa de lado. Tem uma coach amiga minha que ela fala assim, se você não encontrar tempo para se dedicar à sua saúde hoje, um dia você vai ser obrigado a dedicar tempo para a sua doença. E a doença, negão, é muito mais cara. Falou tudo. É basicamente isso, assim. Cuide de quem cuida de você. Porque no fim das contas, é por eles que você está fazendo tudo isso. Tanto empreender, quanto estudar, quanto ganhar dinheiro. E outra, goste do seu cliente. Esse negócio de, meu cliente é muito chato. Claro, sempre vai ter, anota assim, pra mim como professor, sempre vai ter 10 alunos. Tudo aí vai ter um chato pra caramba, mas esse chato é pra compensar os 10 legais. Então, o cliente chato é pra compensar os outros que são legais. Pô. A maioria dos clientes são legais. Só tem um outro que vai ser chato. E quanto mais clientes você tiver, mais clientes chato vai ter. Tipo assim, de 500 clientes que você tem, vai ter 50 que são chatos pra caramba. Mas é pra compensar os 500, pô. Então, faz parte. Então, mano, é isso aí. Fala aí pra galera, deixa sua mensagem final e como é que a galera te encontra aí nas redes sociais. Galera, é o seguinte, é muita força, muita fé. Se você pode dedicar alguma coisa, dedique no teu sonho pra você. Tem uma passagem da Bíblia que fala assim, porque eu tenho planos de paz e planos de vida, planos de trazer bênçãos. Jeremias 29:11. E assim, o que eu disse, tem uma frase que eu uso muito que é, você é o melhor projeto da sua vida. É um redundante a frase, né? Você é o melhor projeto da sua vida, porque geralmente as mulheres, principalmente, eu tenho raiva que mulher não empreende. Cara, a mulher é muito boa. Se mulher empreender, ela vende tudo. Vai ver, quando mulher vende bijuteria, roupa, ela vende tudo. Minha tia é um exemplo disso. E assim, você é um projeto, e quando você é um projeto bacana, você transborda na vida de outras pessoas. E aí tua mãe começa a colher dos seus frutos, teu pai, teu esposo, tua filha, teu filho, teus irmãos, teus amigos. Cara, olha o Neymar hoje. Eu fiquei sabendo que todos os amigos dele trabalham com ele.
Hoje em dia, os meus ajudadores, os meus colaboradores, a galera que trabalha comigo, são todos amigos. Por quê? Muitas vezes, família a gente não escolhe. Amigos a gente escolhe. E muitas vezes no trabalho a gente não escolhe. Só quando você é o dono da empresa, você escolhe quem vai trabalhar com você. E agora imagina você dando serviço para pessoas que você ama, porque você abriu a mata, você chegou no rio e você bebeu água limpa. Você abriu o caminho para eles, agora você está facilitando para eles. E você vai ser referência, então vale muito a pena. Se você quiser me encontrar, para tudo aí. Anota aí. prof.hansky lá no Instagram. Comenta minhas postagens, me chama no direct, eu respondo o direct, tá bom? Eu gosto do direct porque ninguém fica comentando oi, tudo bom, né? Direct é bem uma pergunta direta mesmo, literalmente é direct, né? É diretamente. Me chama no direct, prof.hansky. Aí ela tem muitas dicas de redação. Ai, cara, mas você só fala de redação. Claro, é meu foco lá, beleza? E é isso aí, galera. Não deixe de se inscrever e de nos acompanhar lá no Instagram. Valeu!